Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de meditarmos na Sua palavra. Palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, porque faz divisão entre alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Palavra que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Palavra que Ele mesmo diz: eu velo em cumprir a minha palavra. E nesse momento vem uma indagação para nós. O que você conhece do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Se é que Ele é realmente o teu Senhor e Salvador. Pois com base em João, no Evangelho, capítulo 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você chama Deus de Pai, Ele diz que para você ir ao Pai tem que ser por Ele. Mas o que você conhece dele, ou seja, de Jesus? De acordo com a palavra de Deus, você vai encontrar vários ensinamentos na sua palavra, que vai de Gênesis a Apocalipse, e principalmente descrições no Novo Testamento. Você vai encontrar vários conhecimentos ou vários textos que traz conhecimento a respeito de Jesus, para que você possa conhecê-lo cada dia mais e mais. Olha o que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De acordo com a Bíblia de estudo do discípulo, a Bíblia do discípulo, você vai encontrar um estudo que é intitulado Os Nomes e Títulos de Jesus na Bíblia. Como já disse antes, a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse. É formada de 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo. Aí no Antigo você vai encontrar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois você vai encontrar os livros históricos, que vai desde Josué. Depois você tem os poéticos, que são 5. Depois você tem 5, que são os profetas maiores, e você tem 12, que são os profetas menores. E assim fecha uma totalização de 39 livros. Aí você tem o Novo Testamento, a Nova Aliança, que é formado de 27 livros, que são os primeiros 4 livros, são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os Evangelhos. Depois você tem o livro histórico, que é o livro de Atos. Depois do livro de Atos você vai ter as cartas paulinas. Depois você vai ter as cartas universais e Apocalipse. As cartas universais, elas são escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, sendo que Tiago escreve uma carta, Pedro 2, João 3, e tem Judas escreve uma e tem Apocalipse. E assim fecha o Novo Testamento. Dentro do contexto de todos esses livros, você vai encontrar descrições referentes à pessoa ou aos títulos dados a Jesus. Fazendo uma descrição do que temos na Bíblia de estudo do discípulo, temos o seguinte: a palavra de Deus dá a Jesus diferentes nomes e títulos, por meio dos quais apresenta um panorama geral de sua personalidade, divindade, missão salvadora e relação com quem são seus discípulos. Aí vem uma pergunta: você já é discípulo de Jesus? Se você não é, ele hoje te dá a oportunidade de você pensar sobre essa questão, pois só vê ou só goza da presença de Deus se for através dele. Pois, repetindo o que foi dito no início, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De acordo com a Bíblia citada, Jesus é identificado como intercessor, que do grego a palavra que representa o nome intercessor é paráclito, ou seja, advogado de defesa, e você encontra essa referência em 1 João 2,1. Ele é um intercessor junto ao Pai. Também no mesmo versículo de 1 João 2,1. Ele é maravilhoso conselheiro, conforme Isaías capítulo 9, verso 6. Ele é apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos, que do grego apóstolo, enviado com plenos poderes, como está em Hebreus capítulo 3, verso 1. Ele é o sol nascente, descrito por Lucas no capítulo 1, no verso 78. Ele é a fonte da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Hebreus capítulo 5, verso 9. Ele é autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Ele é
descrito como: debaixo de seus pés estão todas as coisas. Efésios 1:22. Ele é a cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios capítulo 1, verso 22, ainda Efésios 4, verso 15 e Efésios 5, verso 23. Ele é a pedra angular, conforme Atos capítulo 4, verso 11, 1 Pedro 2:7. Ele é cabeça de todo poder e autoridade, como descreve Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 10. Ele é conselheiro, conforme João capítulo 14, verso 16. Ele é o Cordeiro de Deus, conforme João 1:29. Ele é o Cordeiro sem mancha e sem defeito, como está escrito em 1 Pedro 1:19. Ele é Deus, conforme João capítulo 1, verso 1, capítulo 20, verso 28, Romanos 9:5, Hebreus 1:8, 2 Pedro 1:1, 1 João 5:20. Ele é Deus poderoso, conforme Isaías 9:6. Ele é o Amém. Proclamo que assim é, como está em Apocalipse 3:14. Ele é o autor da salvação. Hebreus 2:10. Ele é o autor da vida. Atos 3:15. Ele é o alfa e o ômega, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 8, capítulo 22, verso 11. Ele é o bendito e único soberano. 1 Timóteo 6:15. Ele é o bom pastor, conforme João capítulo 10, versos 11 e 14. Ele é o caminho, conforme João 14:6, que foi o versículo citado no início para essa reflexão a respeito de quem é Jesus. Conforme as Escrituras, ele vem sendo tudo isso que nós temos dito, e ainda seguindo nessa descrição, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi essa a declaração que João disse a respeito de Jesus quando olhou para ele, e está escrito no Evangelho, capítulo 1, verso 29. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, conforme Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Ele é o Cristo, o ungido por antonomasia ou excelência, conforme 1 João capítulo 2, verso 22. O Cristo, o Filho do Deus vivo, é dito assim por Mateus no capítulo 16, verso 16. Ele é o grande pastor das ovelhas, descrito em Hebreus capítulo 13, verso 20. Ele é grande sumo sacerdote, como está em Hebreus capítulo 4, verso 14. Ele é o líder que conduzirá Israel, conforme Mateus 2:6. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1, verso 2. Ele é o Filho de Deus, João 1:49, Hebreus 4:14. Ele é o Filho unigênito de Deus, João 1:18 e 1 João 4:9. Ele é o homem celestial, 1 Coríntios 15:48. Ele é o justo, Atos 7:52. O leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Ele é o redentor, Romanos 11:26. Ele é o Messias, João 1:41. O mesmo ontem, hoje e para sempre, Hebreus 13:8. O pão de Deus, João 6:33. O pão da vida, João 6:35 e 6:48. O último Adão, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. O primeiro e o último, Apocalipse 1:17, 2:8 e 22:13. O primogênito dentre os mortos, Apocalipse 1:5. O supremo pastor, 1 Pedro 5:4. O soberano da criação de Deus, Apocalipse 3:14. O princípio e o fim, Apocalipse 1:8 e Apocalipse 22:13. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3:7. O que deve reinar até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15:25. O que é e o que era e o que há de vir. Apocalipse 1:8. O que morreu e tornou a viver, Apocalipse 2:8. O que tem a chave de Davi, Apocalipse 3:7. Aquele que vive e esteve morto, Apocalipse 1:18. O rei de Israel, João 1:49. O rei dos judeus, Mateus 27:11. O santo, Atos 3:14, Apocalipse 3:7. O santo de Deus, Marcos 1:24. O Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8. O Senhor Jesus, Atos 15, verso 11. O soberano dos reis da terra, Apocalipse 1:5. O sol da justiça, Malaquias 4:2. A testemunha fiel, Apocalipse 1:5. A testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3:14. O todo-poderoso, Apocalipse 1:8. O único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2:5. A palavra, conforme João 1:1 e 14. A palavra de Deus, Apocalipse 19:13. A palavra da vida, 1 João 1:1. O verdadeiro, Apocalipse 3:7. O verdadeiro Deus, 1 João 5:20. O verdadeiro pão do céu, em referência ao maná do deserto, João 6:32. O Emanuel, o Deus conosco, Isaías capítulo 7, verso 14, e ainda Isaías 8:8, Mateus 1:23.
Cristo em vós, a esperança da glória, Colossenses 1, 27. Em quem habita a plenitude da divindade, Colossenses 2, 9. Em quem recebemos a plenitude, Colossenses 2, 10. Espírito vivificante, 1 Coríntios 15, 45. Fiel e verdadeiro, Apocalipse 19, 11. Filho de Davi, conforme você pode ver em Mateus 1, de 1 a 17, que fala sobre os seus ancestrais, ou a sua origem. Lucas 3, do 23 ao 38. Lucas 18, 39. Filho do Altíssimo, Lucas 1, 32. O Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23, 6. Jesus, o Senhor salva, Mateus 1, 21. Jesus Cristo, o justo, 1 João 2, 1. A resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. A imagem de Deus, 2 Coríntios 4, 4. A imagem do Deus invisível, Colossenses 1, 15. A luz do mundo, João 8, 12. A verdadeira luz, João 1, 9. A pedra angular, escolhida e preciosa, 1 Pedro 2, 6. A pedra que os construtores rejeitaram, Atos 4, 11, 1 Pedro 2, 7. A pedra viva, 1 Pedro 2, 4. Pedra angular, Efésios 2, 20. A propiciação pelos nossos pecados, 1 João 2, 2. A porta, João 10, 9. A porta das ovelhas, João 10, 7. A raiz de Davi, Apocalipse 5, 5. A raiz de Jessé, Isaías 11, 10. A raiz e o descendente de Davi, Apocalipse 22, 16. A ressurreição e a vida, João 11, 25. A rocha espiritual que acompanhava o povo no deserto, 1 Coríntios 10, 4. A verdade, João 14, 6. A videira, João 15, 5. A vida, João 14, 6. Colossenses 3, 4. A vida eterna, 1 João 1, 2. E 1 João 5, 20. A videira verdadeira, João 15, 1. Mestre, Mateus 8, 19. Mateus 23, 8. Lucas 9, 20, 33. Mediador, 1 Timóteo 2, 5. Hebreus 8, 6. Hebreus 9, 15. E ainda Hebreus 12, 24. Mediador de uma nova aliança, Hebreus 9, 15. A nossa esperança, 1 Timóteo 1. Nosso Cordeiro Pascual, 1 Coríntios 5, 7. Sabedoria de Deus para nós, justiça, santidade e redenção, 1 Coríntios 1, 30. Único marido, 2 Coríntios 11, 2. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Tito 2, 13. Nosso Salvador, Tito 1, 4 e 3, 6. Pai eterno, Isaías 9, 6. Pastor e bispo das nossas almas, conforme 1 Pedro 2, 25. Pedra viva escolhida por Deus e preciosa para Ele, 1 Pedro 2, 4. Poder de Deus e sabedoria de Deus, 1 Coríntios 2, 24. Poderosa salvação, Lucas 1, 69. Príncipe da paz, Isaías 9, 6. Profeta, Deuteronômio 18, 15. Atos 3, 22. Rabone, do hebraico, meu grande mestre, João 20, 16. Rabi, do hebraico, mestre, João 1, 38 e 1, 49 e 9, 2. Renovo justo, Jeremias 23, 5. Rei das nações, Apocalipse 15, 3. Rei dos reis, 1 Timóteo 6, 15. Apocalipse 19, 6. Sacerdote para sempre, segunda ordem de Melquisedeque, Salmo 110, verso 4. E Hebreus 5, 6. Salvador da igreja, Efésios 5, 23, Senhor de todos, Atos 10, 36, Senhor dos senhores, Apocalipse 19, 16, Senhor e Salvador, 2 Pedro 2, 20. Siló, do hebraico, aquele a quem pertence, Gênesis 49, 10. Sumo sacerdote misericordioso e fiel, Hebreus 2, 17. Sumo sacerdote segunda ordem, Melquisedeque, Hebreus 5, 10. Ramo do tronco de Jessé, Isaías 11, 1. E eu sou. Clara alusão, feita em Êxodo 3, identificando-se assim como o Senhor Deus e provocando a ira de seus inimigos. Eu sou o pão da vida, João 6, 35. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7. Eu sou o bom pastor, João 10, 1. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, texto que nós citamos no início dessa reflexão, João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1. Essas afirmações todas foram feitas pelo próprio Jesus dizendo, eu sou. Eu afirmo que antes de Abraão nasci, eu sou. Em João 8, verso 58. Eu estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. João 13, 19. Então, se nós tivemos aqui uma linda descrição a respeito dos nomes de Jesus na Bíblia, que você possa pensar, refletir, eu realmente conheço Jesus? Eu tenho inteira comunhão com Ele? Ele é a razão da minha existência? Eu fui lavado no seu sangue? Porque a palavra não me diz
ou nos diz, ou diz a todo o que lê, em Isaías 1,18, que ainda que o nosso pecado esteja vermelho como a escarlate, se o sangue do Cordeiro passar sobre nós, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Para ser apresentado diante de Deus, como o próprio Jesus nos disse, só Ele pode nos apresentar, porque Ele disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer se achegar a Deus, só tem uma solução: reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você quer que sua família seja apresentada a Deus, apresente ela ou interceda por ela todos os dias da sua caminhada, em nome de Jesus, pois o próprio Jesus diz que tudo que nós pedirmos a Ele crendo, Ele assim nos concederá, para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado no Pai. Medite um pouco. Quem é Jesus para mim? Como é que eu tenho declarado Ele diante do mundo, diante da sociedade, diante da minha família, no meu trabalho, enfim, aonde eu coloco a planta dos meus pés? O que é que eu tenho declarado de Jesus? Tenho realmente reconhecido que Ele é Senhor e Salvador da minha vida? Se você assim tem feito, glorificado seja Deus por isso. Se não, pense em tudo que você ouviu a respeito dele e não deixe passar essa oportunidade. Entregue a sua vida a Jesus. E essa entrega se dá quando você reconhece que é pecador, confessa os seus pecados. E Ele nos ensina na palavra: se nós confessarmos os nossos pecados, disse o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí deixamos de ser criatura e passamos a ser filho. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos diz, Ele dizendo, que Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia no nome daquele que era, que é e que há de vir, e através dele tenha a vida eterna com Deus. Amém.